Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é a professora Fernanda e na aula de hoje nós vamos tratar duas coisas que são de extrema importância para que a gente possa entender as leis mendelianas da hereditariedade, que nós chamamos de leis de Mendel, né? Nós estamos falando especificamente da primeira lei de Mendel, né? Que trata, que também é chamada de lei da separação dos fatores. E na aula de hoje a gente vai trabalhar alguns termos que são extremamente importantes para o entendimento desses aspectos e algumas ferramentas que a gente pode utilizar para os estudos de genética segundo as leis mendelianas de herança. Bom, Mendel, nos seus trabalhos, ele estabeleceu a lei da separação de fatores, né? Então, Mendel, ele observou que cada caráter é condicionado por um par de elementos, que ele chamou de fatores. E durante a reprodução, durante a formação dos gametas, esses fatores eles são separados e na hora da fecundação, eles são reunidos, né? E aí nós temos a manifestação do caráter. Então, essas descobertas naquela época, né, estamos falando do ano de 1866, foram descobertas extremamente revolucionárias, né? Tão à frente do seu tempo que todos os achados que o Mendel obteve, apesar de terem sido publicados e tudo, ficaram por muito tempo esquecidos. Mais precisamente, esses resultados foram ignorados por 34 anos. 34 anos. E só foram trazidos à tona novamente porque alguns cientistas lá no início do século XX começaram a fazer trabalhos referentes à reprodução de seres vivos e aí eles perceberam várias similaridades entre os seus achados e os resultados que o Mendel obteve nos seus trabalhos. Lá por 1890, os pesquisadores Correns, Erich von Schermach e Hugo de Vries estavam trabalhando com hibridização de vegetais e nos seus trabalhos eles perceberam padrões de herdabilidade que eram muito parecidos com o que o Mendel descreveu nos seus trabalhos. Já em 1900, Sutton e Boveri estavam trabalhando, fazendo estudos sobre a formação de gametas de ouriços do mar, e eles perceberam algumas particularidades que, uma vez que foram resgatados os estudos do Mendel, eles perceberam que haviam várias coisas em comum. Então, o que esses pesquisadores eles trabalhavam? Eles trabalham, durante a sua formação de gametas, eles puderam ter contato com a meiose, que é aquele processo de divisão celular específico para a formação de células reprodutivas. Esses pesquisadores, eles perceberam que durante a meiose, os cromossomos eles eram organizados aos pares, que eles chamaram de cromossomos homólogos, né? Então, nos organismos que são diploides, as nossas características são condicionadas por genes e esses genes, por sua vez, estão organizados em cromossomos, conforme a teoria cromossômica da herança, né? E aí, o que acontece é que esses cromossomos, eles vêm da onde? Eles vêm dos nossos parentais. Então, nos seres diploides, todos os cromossomos estão organizados aos pares, né, o que nós chamamos de cromossomos homólogos, sendo que cada par é formado por um cromossomo que vem da mãe e outro cromossomo que vem do pai. O que esses pesquisadores perceberam foi que, durante a meiose, eu tenho a separação desses cromossomos homólogos. E uma vez que esses cromossomos homólogos são separados, os fatores que estão contidos dentro desses cromossomos também são consequentemente separados.
E eles viram que isso tinha tudo a ver com o que o Mendel descreveu nos seus trabalhos. Bom, então, uma vez que esses trabalhos foram resgatados, percebeu-se que para várias características nós temos a lei da separação dos fatores, né? Então, no que diz respeito à formação dos gametas, nós temos a separação desses cromossomos homólogos. Cada elemento do par vai ser distribuído num gameta específico e no momento em que esses gametas se juntarem, aí nós teremos a reconstituição desses genes. Bom, é importante a gente entender, conhecer vários termos e vários conceitos que são importantes para que a gente possa entender a questão da genética mendeliana e a genética como um todo. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa saber, cada caráter, né, cada característica, cor do cabelo, cor do olho, estrutura óssea e tal, vai ser resultado da expressão de um gene. Então, um gene vai, em geral, condicionar pelo menos uma característica. Por que a professora falou em geral? Porque à medida que a gente for avançando nossos estudos na genética, a gente vai ver que essa relação não é bem assim como a gente pensa. Existem características que são resultado da expressão de mais de um gene, né? Existem características cuja expressão vão influenciar em outras características e por aí vai. Mas isso a gente vai ver ao longo dos nossos avanços no estudo da genética, ok? Então, nesse momento, a gente vai entender que um caráter vai ser resultado da expressão de algum gene, ok? Já um gene, por sua vez, vai ser resultado da junção de dois fatores. Cada um desses fatores vai estar presente em um dos cromossomos homólogos. Então, quando a gente fala de seres diploides, esses seres se caracterizam pelo fato dos seus cromossomos estarem organizados aos pares, ok? Então, o que vai acontecer é que cada elemento constituinte de um gene vai estar presente em um dos cromossomos que faz parte do par de homólogos, ok? Bom, o que o Mendel chamou de fator na época que ele fez os seus primeiros trabalhos, nós hoje chamamos de alelos, tá? Então, um gene vai ser resultado da junção de dois alelos. Então, a gente pode observar nessa figura aqui, nessa ilustraçãozinha aqui de baixo, eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos, né? Um roxinho e um verdinho. O cromossomo roxinho veio da mãe. Esse cromossomo roxinho da mãe trouxe um dos alelos do gene. Ele tem consigo um dos alelos do gene. Já o outro cromossomo verdinho é o cromossomo que veio do pai. E esse cromossomo que veio do pai trouxe o outro alelo que vai fazer parte daquele gene. Então, nós só teremos o gene completo quando eu juntar o alelo que vem da mãe com o alelo que vem do pai. Quando nós juntamos essas duas peças, né? Quando nós juntamos esses dois alelos, nós teremos o elemento inteiro que vai ser o gene, ok? Outros conceitos que são importantes que a gente entenda são os conceitos de genótipo e fenótipo, ok? Então, genótipo seria a constituição genética do indivíduo. Então, por exemplo, para essa característica aqui, nós temos aqui o par de cromossomos, a mãe trouxe o alelo azão e o pai trouxe o alelo azinho, tá? Então, esse azinho, seria o genótipo do indivíduo. E o que é o fenótipo? O fenótipo vai ser a expressão final desse genótipo. É o que é visto externamente, certo? Só que a questão é que a expressão final do genótipo não depende só do genótipo propriamente dito, tá? O fenótipo ele vai depender do que existe dentro do genótipo, né, do que existe dentro do material genético do indivíduo também,
Mas essa expressão genética vai sofrer influência do que estiver ao redor desse material genético, que é o que nós chamamos de ambiente. Então, a gente sempre diz que o fenótipo vai ser resultado da junção de dois elementos, do genótipo com o ambiente. Vou trazer aqui um exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Então, estou falando aqui do caráter cor da pele, ok? Então, o genótipo vai ser a sequência lá de nucleotídeos, vai ser o gene que muda a pele do indivíduo. O fenótipo vai ser exatamente como vai estar a cor da pele do indivíduo. Só que a cor da pele do indivíduo não vai depender só do que estiver escrito no DNA dele. Vai depender também de como vai ser o ambiente. Vamos usar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que nós temos dois indivíduos que são gêmeos univitelinos. Os gêmeos univitelinos se caracterizam pelo fato de serem gêmeos idênticos, né? Então, nos gêmeos univitelinos, nós temos um óvulo, que é fecundado por um espermatozoide. E aí eu tenho a formação de um zigoto, e durante o desenvolvimento embrionário desse zigoto, desse embrião, em um determinado momento, esse embrião é dividido em dois, ok? Então, geneticamente, esses dois embriões são idênticos. Agora, vamos imaginar que esses dois nasceram, são indivíduos caucasianos, bem branquinhos. E aí, quando eles tinham mais ou menos uns 15 anos, um foi morar na Austrália e outro foi morar na Finlândia. E aí, imaginem que daqui a 20 anos, esses dois indivíduos se reencontram. Aí, vamos pensar, será que a cor da pele desses dois indivíduos vai estar igual? Não precisa pensar muito para a gente perceber que não vai estar igual. Por quê? Porque o ambiente em que esses dois cresceram durante esses 20 anos é completamente diferente. Então, mesmo que o DNA deles seja idêntico, depois de 20 anos, devido ao fato dos dois estarem em ambientes totalmente diferentes entre si, fenotipicamente, ou seja, a parte externa deles não vai ser igual. Por quê? Porque o ambiente é diferente. Mas é importante a gente entender o seguinte também. Quando a gente fala em ambiente, a gente não está falando só de uma sala ou de uma cidade. Quando a gente fala em ambiente, a gente está falando inclusive do citoplasma, onde o núcleo daquela célula está inserido. Tudo o que estiver ao redor daquele material genético é o ambiente dele. E tudo que estiver ao redor desse material genético vai influenciar ele e vai resultar na manifestação final, que vai ser o fenótipo, ok? Outra coisa que é importante a gente entender é a relação que pode se estabelecer entre os alelos. Quando a gente falou sobre a primeira lei de Mendel, sobre os trabalhos que o Mendel fez, a gente falou dos resultados do trabalho dele, né? A gente viu que ele escolheu duas características bem contrastantes entre si, viu que cruzou uma primeira geração pura. O Mendel observou que na segunda geração somente uma das características se manifestou, e aí na segunda geração as duas características estavam presentes. Aí ele percebeu que a característica que se manifestou na primeira geração ele chamou de caráter dominante, e aquela que foi suprimida na segunda e só voltou a se manifestar na terceira é a variedade recessiva daquela característica, ok? E a gente viu também que essas diferentes variedades vão depender dos alelos que estiverem condicionando eles, ok? Então, o que acontece, gente, é que existe uma relação entre esses diferentes tipos de alelos para cada característica, ok? Então, quando eu tenho dois alelos que são dominantes, que estão juntos, então nesse exemplo aqui eu vou representar os alelos com a letra A, tá? Então, o alelo dominante eu vou chamar de azão e o alelo recessivo eu vou chamar de azinho, ok? Então, quando eu tenho dois alelos dominantes, dois alelos azões juntos, eu tenho uma relação em que os dois alelos são iguais. Quando isso acontece, a gente diz que está ocorrendo uma homozigose,
ok? Então, o que é uma homozigose? A homozigose acontece quando eu tenho dois alelos iguais juntos. E quando nós temos dois alelos iguais juntos, os dois vão poder se manifestar. Esses dois alelos que são iguais, eles podem ser ambos dominantes ou ambos recessivos. Quando eu tenho dois alelos dominantes juntos, eu digo que aquele indivíduo é homozigoto dominante. Então, o que é o indivíduo homozigoto dominante? É aquele indivíduo em que, para aquela característica, os dois alelos que ele possui são iguais e os dois alelos são dominantes. Então, o fenótipo desse indivíduo, né, a característica que vai se manifestar vai ser dominante. Agora, se o indivíduo possuir os dois alelos recessivos, ele vai ser homozigoto recessivo, né? Então, ele vai ter os dois alelos são iguais e os dois alelos são recessivos. Então, o fenótipo que vai aparecer, a característica que vai se manifestar, é o fenótipo recessivo. Só que pode acontecer de eu ter um alelo dominante e um alelo recessivo juntos, né? Quando isso acontece, nós dizemos que o indivíduo é heterozigoto. Então, o que é o indivíduo heterozigoto? O indivíduo heterozigoto é aquele que possui, para um determinado caráter, um alelo dominante junto com um alelo recessivo. Quando isso acontece, qual é a característica que a gente vê? A característica que a gente vê é a característica referente ao alelo dominante. Então, a gente já sabe que quando eu tenho um alelo dominante com um alelo recessivo, o alelo dominante vai conseguir se manifestar. O recessivo ele vai ser inibido. Então, quando o indivíduo é heterozigoto e existe essa relação de dominância e recessividade, sempre o fenótipo que se manifesta é o fenótipo dominante. Jovem, se você chegou até aqui, eu imagino que você já deve estar zonzo de tanta informação. Por que você não faz um intervalinho, hein? Dá uma relaxada para depois voltar com a cabeça fresca para continuar o assunto. Aproveita esses minutinhos e vai comer uma coisa gostosa, vai tomar um café bem quentinho, ou vai esticar as canelas, dar uma alongada no pescoço, enfim, qualquer coisa. Não se preocupe, vai dar sua relaxada, que a professora vai estar aqui te esperando, tá bom? Bom, a gente já acabou de ver que o genótipo é a parte genética do indivíduo, o fenótipo é a manifestação final e esse fenótipo ele vai sofrer influência do genótipo ou do meio ambiente. Aí vem aquela pergunta: mas será que o ambiente a influência dele é tão grande a ponto dele mudar a expressão do genótipo? A resposta é sim. Sim, o ambiente ele pode sim mudar a forma como aquele genótipo vai se manifestar. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, tá? Então, em gatos siameses e em pelagem de coelhos, quando as extremidades desses indivíduos eles estão sujeitos a temperaturas mais baixas, a tendência é que essas extremidades, como elas estão em contato com o chão, elas acabem ficando mais escuras, né? Então, nos gatos siameses, por que as patinhas deles, os rabos, as orelhas, por que elas tendem a ser mais escuras do que o restante do corpo? Porque essas partes do corpo estão em contato mais direto com o ambiente. Então, as patinhas do gato siamês ou do coelho, elas estão em contato com a superfície, né? Então, quando esse ambiente está com temperaturas mais baixas, a tendência é que essa parte do corpo acabe ficando com a cor mais escura. No caso dos vegetais, o ambiente vai influenciar diretamente na produção de clorofila do indivíduo, tá? Então, em regiões onde eu tenho as estações do ano muito bem definidas e quando eu tenho invernos muito rigorosos, com fotoperíodo muito curto, o que vai acontecer? A planta ela acaba deixando de produzir a clorofila durante um tempo, porque para ela não compensa produzir clorofila, uma vez que a quantidade de luz do ambiente é muito baixa,
tá? Então, a quantidade de luz influencia na quantidade de clorofila que a planta vai produzir? Sim, influencia. Vamos avaliar o nosso aprendizado do que está sendo trabalhado nas nossas aulas até então? Então, analise com atenção a perguntinha, analise com atenção as opções que são propostas na questão, tenha em mente o que a gente está conversando até aqui e indique qual seria a resposta correta. A resposta para essa e para as outras perguntinhas a gente vai ver no fim da nossa aula. Bom, imagino que para vocês deve estar um pouco confuso nessa cor de dominante, recessivo, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, heterozigoto e tal. Então, eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês para facilitar o entendimento, tá? Vamos praticar um pouquinho. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a mosca da fruta, né? Que é essa mosca comum que a gente vê em casa e tudo. Então, eu escolhi aqui um caráter desses organismos para a gente trabalhar, que é o tipo de asa. Em relação ao tipo de asa, eu tenho duas variedades para o mesmo caráter. Ou eu tenho moscas que podem ter asas normais, que são funcionais e que permite que a mosca voe, ou eu tenho moscas com asas vestigiais, ou seja, asas que são atrofiadas, né? A variedade normal é dominante sobre a variedade vestigial. Tá? A vestigial ela é mutante, ela surgiu depois, então por isso ela é recessiva. Então, como a variedade vestigial é recessiva, eu vou chamar o alelo que condiciona a formação da asa de alelo V. Eu vou chamar de gene V, desculpa. Então, o gene que condiciona o tipo de asa, eu vou chamar de gene V. A gente já sabe que um gene é formado por duas peças, que são os alelos. Então, o alelo que condiciona a variedade vestigial, eu vou chamar de alelo Vzinho, porque ele é recessivo, e o alelo que condiciona a variedade normal, eu vou chamar de alelo Vzão, porque ele é dominante. Então, eu vou colocar para cruzar dois indivíduos puros, que eu vou chamar de geração P, a geração parental. O indivíduo puro com asa normal e o indivíduo puro com asa vestigial. Então, a gente já sabe que eles, como são puros, né, não tem alelos diferentes. Então, eu já sei que eles são homozigotos. Sendo que o indivíduo que tem a asa normal é homozigoto dominante, ou seja, os dois alelos dele são iguais, Vzão, Vzão. E o indivíduo que tem a asa vestigial, ele é homozigoto recessivo. Então, os alelos que estão presentes nele são Vzinho, Vzinho. Bom, que tipo de gametas esses indivíduos vão formar? Tanto o indivíduo com a asa normal quanto o vestigial, eles são homozigotos, ou seja, todos os alelos deles são iguais. Então, eles só vão formar um tipo de gameta. O indivíduo de asa normal vai formar gametas do tipo Vzão, em relação ao formato da asa, e o indivíduo da asa vestigial só vai formar gametas Vzinho, ok? Então, eu vou juntar aleatoriamente um gameta Vzão com um gameta Vzinho e vou formar a geração F1. Essa geração F1, toda ela vai ser resultado da junção de um alelo da mãe, que é Vzão, com o alelo do pai, que é Vzinho. Então, todos os indivíduos da geração F1 serão Vzão, Vzinho, tá? Sempre lembrando que, sempre quando eu tiver a junção, para cada caráter vai ser condicionado por um gene, cada gene é formado por dois alelos, e cada alelo vai vir um da mãe e um do pai, ok? Então, temos aqui a geração F1, que é toda ela Vzão, Vzinho. E aí eu vou cruzar esses indivíduos, que são todos Vzão, Vzinho, ou seja, todos heterozigotos entre si. Primeiro, todos os indivíduos da geração F1 são heterozigotos, ou seja, eles têm um alelo dominante junto com um alelo recessivo. Qual vai ser o fenótipo dos indivíduos da geração F1? O fenótipo de todos os indivíduos vai ser
o fenótipo dominante, ou seja, asas normais, porque todos eles vão ser heterozigotos, vão ter o alelo Vzão junto com o Vzinho, só que o Vzão, ele é dominante em relação ao Vzinho, ok? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou cruzar esses indivíduos entre si, ok? Bom, o que acontece? O que acontece é que nessa geração F1, todos os indivíduos que fazem parte delas produzem dois tipos de gametas, nas mesmas proporções, gametas Vzão e gametas Vzinho, tá? Então, metade dos gametas formados por eles serão Vzão e a outra metade vai ser Vzinho. E aí, na hora que eles forem se reproduzir, esses gametas irão se juntar da forma mais aleatória possível. Todos os gametas têm exatamente as mesmas chances de se juntarem entre si. Tá? Então, o alelo Vzão de uma fêmea pode se juntar com outro alelo Vzão de um macho. Ou o alelo Vzão de uma fêmea pode se juntar com o alelo Vzinho de um macho. Ou o alelo Vzão de um macho pode se juntar com outro alelo Vzão de uma fêmea. Ou o alelo Vzão do macho pode se juntar com o Vzinho. Ou o alelo Vzinho do macho pode se juntar com outro alelo Vzinho da fêmea. E por aí vai. Existem várias possibilidades. No fim das contas, a prole toda formada na geração F2, ela vai estar dentro dessa proporção aqui, de 1 para 2 para 1, tá? Nós teremos 1/4 dos indivíduos sendo homozigotos dominantes, 2/4 heterozigotos e 1/4 homozigoto recessivo. Isso em termos de genótipo. E em termos de fenótipo, o que nós teremos? Nós teremos 3 indivíduos com asas normais para cada um indivíduo com asa vestigial. Ok? Eita, professor, isso está muito louco. Né? Como é que eu vou ver essa questão de gameta Vzão, gameta Vzinho, gametazão, gametazinho? Se eu for fazer um exercício desse, eu vou acabar errando. Como é que eu faço para diminuir as chances de erro? Tá? Então, quando se trata de genética, quanto mais ferramentas a gente puder utilizar para poder garantir a coerência dos nossos resultados, melhor vai ser para a gente, tá? Nisso a gente tem o que nós chamamos de quadrado de Punnett. O que é o quadrado de Punnett? O quadrado de Punnett nada mais é do que uma ferramenta que a gente utiliza para esquematizar os cruzamentos, tá? E essa ferramenta, ela garante a sua precisão porque ela permite que a gente visualize os possíveis gametas que podem ser formados naquele cruzamento, ok? Vamos entender aqui. Vou trazer o exemplo aqui para vocês. Temos 2 indivíduos, o João e a Maria, que vão se reproduzir entre si, vão formar uma nova geração. O João, ele é heterozigoto, ele é azão-azinho, e a Maria também é heterozigota. Então, o genótipo tanto do João quanto da Maria vai ser azão-azinho. Então, como é que a gente vai usar o quadrado de Punnett para ver a geração que pode ser formada do cruzamento desses 2 indivíduos? Então, vamos olhar aqui para a ilustração que está mais à esquerda. Então, é um quadrado, né? Então, esse quadrado ele vai ser dividido internamente, né? Através de linhas e colunas, ok? Então, nós temos aqui 3 colunas e 3 linhas. Na linha de cima, a gente, num primeiro momento, vai usar a linha de cima, a primeira linha e a primeira coluna desse quadrado, tá? Na primeira linha, nós vamos colocar todos os possíveis gametas formados pelo indivíduo e por um dos indivíduos parentais, e na primeira coluna, nós vamos colocar todos os possíveis gametas formados pelo outro indivíduo parental. Tá? Então, eu vou usar a primeira coluna para colocar os gametas do João e vou usar a primeira linha para colocar os gametas da Maria, ok? Então, o João, ele é heterozigoto, ele é azão-azinho.
Quais são os gametas que podem ser formados por ele? Ele tem duas possibilidades de gametas. Gameta azão e gameta azinho. Então, eu vou colocar o azão em uma das células e o azinho na outra célula de baixo. Agora, a gente vai para a primeira linha, que é a linha da Maria, e é a mesma coisa. Então, a Maria, ela é heterozigota, então ela pode formar dois gametas, o gameta azão e o gameta azinho. Então, eu vou colocar o azão na primeira célula e vou colocar o azinho na segunda célula, ok? Bom, e agora? A gente já colocou, né, na primeira coluna os gametas do João, na primeira linha os gametas da Maria, e agora? O que que você vai fazer? Agora, você vai cruzar linha com coluna, tá? Então, você vai cruzar a linha 1 com a primeira coluna, a linha 1 com a segunda coluna, a linha 2 com a primeira coluna, a linha 2 com a segunda coluna, e aí o resultado desses cruzamentos serão os genótipos formados pela junção dos alelos dos parentais, tá? Então, aqui o João tem os gametas azão e azinho, e a Maria também tem o gameta azão e azinho. Quando eu juntar o azão do João com o azão da Maria, eu terei o indivíduo azão-azão. Quando eu juntar esse mesmo azão da Maria com o azinho do João, eu terei o indivíduo azão-azinho. Quando eu juntar o azão do João com o azinho da Maria, eu terei um indivíduo azão-azinho. Agora, quando eu juntar o azinho do João com o azinho da Maria, nós teremos o indivíduo azinho-azinho, tá? Então, no quadrado de Punnett, nós vamos colocar as possibilidades de gameta na primeira linha, na primeira coluna, e aí depois é só a gente cruzar linha com coluna, para daí a gente ver todas as possíveis combinações desse cruzamento aqui. Tudo bem? Jovem, se você chegou até aqui, eu imagino que você já deve estar zonzo de tanta informação. Por que você não faz um intervalinho, hein? Dá uma relaxada para depois voltar com a cabeça fresca para continuar o assunto. Aproveita esses minutinhos e vai comer uma coisa gostosa, vai tomar um café bem quentinho, ou vai esticar as canelas, dar uma alongada no pescoço, enfim, qualquer coisa. Não se preocupe, vai dar sua relaxada, que a professora vai estar aqui te esperando, tá bom? Beleza. Bom, eu falei agora há pouco para vocês, né, das possibilidades de junção de alelo, azão-azão, azão com azinho, e falei para vocês que quando eu tenho dois alelos, quando eu tenho homozigoto dominante, eu vou ter o fenótipo dominante, mas quando eu tenho um indivíduo heterozigoto, o fenótipo que aparece também é o dominante. Então, vem aí a pergunta, se eu tenho um indivíduo que é dominante, né? Então, fenotipicamente falando, ele é dominante. Como é que eu vou saber qual vai ser o genótipo dele, né? Uma vez que, externamente falando, azão-azão e azão-azinho, ou seja, homozigoto dominante e heterozigoto, fenotipicamente falando, eles são idênticos, né? Fenotipicamente falando, eles são dominantes. Como é que eu vou saber eu consigo então determinar o fenótipo deles? Eles estão, tanto o indivíduo azão-azão quanto o azão-azinho, fenotipicamente falando, ele é dominante. Mas como é que eu vou saber se aquele indivíduo dominante é azão-azão, ou seja, homozigoto, ou azão-azinho heterozigoto? Existe alguma forma de você determinar isso? Sim, existe. Existe uma ferramenta de investigação de genótipo que nós chamamos de cruzamento teste ou retrocruzamento, tá? Bom, primeiro é importante a gente saber para que serve essa ferramenta. Então, a gente sempre utiliza o cruzamento teste ou o retrocruzamento para investigar o genótipo do indivíduo que é dominante, ok?
Bom, e de que forma esse cruzamento teste funciona? Esse cruzamento teste funciona quando eu cruzo um indivíduo dominante, que eu quero saber o genótipo, com outro indivíduo que seja recessivo. Ok? A questão é que esse indivíduo recessivo, ele pode ser um parente do indivíduo que é dominante. Então, digamos, por exemplo, que eu tenho a geração F2 com indivíduos azão, a geração F2, tenho lá todos os indivíduos dominantes daquela geração F2, mas eu quero saber qual deles exatamente vai ser o homozigoto dominante e qual deles vai ser o heterozigoto. O que eu posso fazer? Eu vou ter que cruzar ele com o indivíduo que seja homozigoto recessivo. Sendo que esse indivíduo homozigoto recessivo pode ser um dos indivíduos dessa prole que foi formado. Quando isso acontece, quando você usa um indivíduo recessivo que seja da prole, que seja resultado desse cruzamento, aí a gente chama de retrocruzamento. Tá? Agora, se for um indivíduo recessivo qualquer, que não faça parte daquela família, aí a gente chama só de retrocruzamento, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui mais à esquerda um indivíduo que tem a semente amarela, que a gente sabe que é dominante. Mas eu não sei se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. Eu quero saber qual é o genótipo dele. Então, o que eu vou fazer para investigar o genótipo dele? Eu vou cruzar esse indivíduo que tem um caráter dominante com um indivíduo recessivo, que é verde, que a gente já sabe que o indivíduo, quando é verde, ele é homozigoto recessivo. Então, eu vou cruzar ele e aí eu vou observar a prole. Se a prole formada for toda amarela, isso significa dizer que se você fizer um cruzamento, tiver uma prole gigante, e 100% dessa prole nascer amarela, ou seja, se não aparecer nenhum indivíduo verde, significa dizer que o indivíduo dominante, ele é homozigoto dominante. Por quê? Porque todos os alelos, todos os gametas que ele forma terão um alelo dominante. Ele não vai ter nenhum alelo recessivo, porque ele é homozigoto. E sempre que eu juntar um alelo dominante com recessivo, o fenótipo que vai se manifestar vai ser o fenótipo dominante, não tem jeito. Agora, se nesse cruzamento de um indivíduo dominante com recessivo aparecer um indivíduo que seja com um caráter recessivo, isso significa dizer que aquele indivíduo dominante ele é heterozigoto. Então, o que a gente consegue deduzir baseado nisso? A gente consegue deduzir que a gente só consegue determinar, nesses casos, a gente só consegue determinar o genótipo do indivíduo se a gente vê a prole que é formada por ele. Só de olhar para ele, você não consegue determinar o seu genótipo, a não ser em alguns casos específicos, tá? Mas, em geral, para caracteres dominantes, você, olhando para o fenótipo dele, você não consegue determinar o seu genótipo. Você só consegue determinar o genótipo se você fizer uma investigação através de um cruzamento teste ou retrocruzamento, caso aquele indivíduo recessivo for aparentado do indivíduo que estiver sendo investigado. Bom, e quando a gente fala em cruzamentos, investigação de genótipo, tudo, não tem como a gente não falar de heredograma ou árvore genealógica, né? Então, o que seria um heredograma ou uma árvore genealógica? O heredograma nada mais é do que uma representação gráfica das relações de parentesco que existem entre diferentes indivíduos. Ou, trocando em miúdos, quando você monta as linhagens que fazem parte da sua família. Então, você tem lá um tio, um pai, um avô e tal. Quando você organiza essas relações de parentesco todos graficamente, você tem um heredograma ou árvore genealógica. Quando se monta um heredograma ou árvore genealógica, é a mesma coisa. Existem alguns símbolos que são padrão. Então, se você estiver montando uma árvore genealógica de uma família inglesa ou
do país de Gales ou da Etiópia ou da Argentina, você vai usar os mesmos símbolos, não importa a origem daquela família, tá? Então, sempre que você for representar um indivíduo do sexo masculino, você vai representar ele com um quadrado. E o indivíduo do sexo feminino, você vai representar com um círculo. Quando você tem um indivíduo com sexo indefinido, por exemplo, uma gravidez que ainda não nasceu ou aconteceu um aborto espontâneo sem que tivesse possibilidade de determinar o gênero biológico, então você representa com esse losango aqui, ok? Quando você está investigando o padrão de herança de uma característica qualquer, você vai indicar os indivíduos que possuem aquela característica pintando eles de alguma cor diferente. Geralmente vai ser da cor preta ou azul, enfim. Você vai diferenciar por cores. Então, se, por exemplo, se o indivíduo estiver representado pela cor branca, significa dizer que ele não é afetado pela característica. O indivíduo que estiver pintado, ele é afetado por aquela característica. Quando você tem um macho e a fêmea e esses dois traços, isso significa dizer que é um acasalamento consanguíneo, né? Ou eles são irmãos, ou eles são primos, alguma coisa do tipo, tá? Você vai representar as diferentes gerações daquela família por números romanos. Já os diferentes indivíduos daquela família, você vai utilizar a numeração normal, né? Quando eu tenho indivíduos que são monozigóticos, que nascem de um cruzamento, você vai representar dessa forma aqui, né? Então, é tipo como se eles estivessem unidos por um triângulo, ok? E aí esse triângulo vai estar fechado. Agora, se eles forem gêmeos dizigóticos, ou seja, não são gêmeos idênticos, aí você não fecha esse triângulo, tá? Então, sempre quando eu tenho um acasalamento, um cruzamento entre um macho e uma fêmea, você vai botar um risco entre os dois, né? Então, aquilo indica que os dois estão cruzando entre si. E o que vier embaixo é a prole resultante daquele cruzamento. Quando eu tenho um indivíduo que tem esse traço aqui, significa dizer que é um indivíduo que já é falecido, ok? Então, vamos lá. Vamos avaliar o nosso aprendizado do que está sendo trabalhado nas nossas aulas até então? Então, analise com atenção a perguntinha, analise com atenção as opções que são propostas na questão, tenha em mente o que a gente está conversando até aqui e indique qual seria a resposta correta. A resposta para essa e para as outras perguntinhas a gente vai ver no fim da nossa aula. Jovem, se você chegou até aqui, eu imagino que você já deve estar zonzo de tanta informação. Por que você não faz um intervalinho, hein? Dá uma relaxada para depois voltar com a cabeça fresca para continuar o assunto. Aproveita esses minutinhos e vai comer uma coisa gostosa, vai tomar um café bem quentinho, ou vai esticar as canelas, dar uma alongada no pescoço, enfim, qualquer coisa. Não se preocupe, vai dar sua relaxada, que a professora vai estar aqui te esperando, tá bom? Bom, beleza, tá? Temos a árvore, o que ela permite, por que a gente vai se dar o trabalho de montar uma árvore genealógica. Então, a árvore genealógica ela é muito útil, por exemplo, nos cruzamentos da agropecuária, quando se faz melhoramento genético, ou quando você vai fazer a investigação da hereditariedade ou não de uma determinada condição clínica. Tá? Então, você investiga vai o mais longe possível dentro daquela família para poder determinar se aquela característica é hereditária ou não, né? Você também consegue determinar se essa característica está presente num cromossomo que é um cromossomo autossomo, ou seja, aquele cromossomo
que condiciona as características normais do nosso corpo, que é cor do cabelo, tipo de cabelo, enfim, ou se aquele gene está presente num cromossomo alossomo. O que é um cromossomo alossomo? Cromossomo alossomo é aquele que são os cromossomos sexuais, que no caso da espécie humana são os cromossomos X, Y, né? A gente sabe que em relação aos cromossomos sexuais, os indivíduos machos são X, Y e os indivíduos fêmeas são X, X. Então, tanto macho quanto fêmea possui pelo menos um cromossomo X. Aí, aquele indivíduo vai ser macho ou fêmea, a depender do segundo cromossomo sexual. Se o outro cromossomo sexual for X, vai ser fêmea. Se o outro cromossomo sexual for Y, vai ser macho. O heredograma também permite que a gente determine se aquele caráter vai ser dominante ou recessivo, tá? Ele possibilita também que a gente investigue o genótipo daqueles indivíduos, que a gente investigue se um determinado indivíduo vai ser homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Ele vai permitir que a gente investigue o genótipo dos demais casais que fazem parte daquela família, bem como da sua prole. Para a gente poder entender isso, eu trouxe aqui mais um exemplo para vocês, tá? Então, nós temos uma família aqui, né, que está representada, eu tenho 4 gerações da mesma família e cada geração eu tenho aqui os indivíduos representados com a numeração normal, ok? E aí eu tenho uma doença qualquer, que eu chamei de doença A, e eu representei os indivíduos que têm a doença, né, que a doença se manifestou com a cor azul. Então, todos os indivíduos que estão pintados de azul, eles possuem essa doença. O que eu quero saber? Eu quero saber, primeiro, se essa doença é hereditária, ou seja, se ela é transmitida de pai para filho, ou se ela se manifesta de forma espontânea. Eu quero saber se essa característica, essa doença é dominante ou recessiva. Quero saber também se essa doença está presente nos cromossomos sexuais, né? E quais os genótipos dos indivíduos que fazem parte dessa família. Então, para a gente poder fazer essa investigação, a gente precisa observar os casais e a prole formada por esses casais. Então, vamos começar essa análise agora. Primeira coisa, essa característica é hereditária, ou seja, ela é transmitida de pai para filho? E ela, caso seja hereditária, ela é dominante ou ela é recessiva? Então, vamos para a primeira pergunta. Ela é hereditária? Então, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que em todas as casais onde eu tenho um indivíduo que tem a doença, na prole, eu também vou observar a presença dessa doença. Então, isso indica que a doença ela está se manifestando, ela está sendo transmitida de pai para filho. Então, ela é hereditária? Sim, ela é hereditária. Bom, vamos para a segunda pergunta. Essa doença, né, o alelo que condiciona essa doença, é dominante ou recessivo? Né? Então, agora eu vou falar para vocês uma regrinha dourada da genética, que se vocês entenderem essa regra, vocês vão entender 60% da genética, ok? Tá, então vamos dar uma olhadinha na segunda geração, casal formado pelos indivíduos 5 e 6. O que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que tanto a fêmea 5 quanto o macho 6, eles não possuem a doença. Estão pintadinhos de branco, então significa que eles não têm a doença. Só que os 2 filhos que eles tiveram possuem a doença. Então, com isso aqui, a gente consegue chegar nessa regrinha de ouro da genética. Então, sempre que vocês estiverem analisando cruzamentos, que estiverem fazendo uma investigação genotípica, né? Sempre que vocês observarem dentro de um casal, se os pais forem iguais para a mesma característica, mas os filhos nascerem diferentes, você consegue chegar a 2 conclusões, tá? Primeiro,
Se eu tenho pais iguais tendo filhos diferentes, isso significa dizer que, primeiro, a característica em questão que está sendo investigada é recessiva. Como assim, professora? Por que isso? É só a gente lembrar que, para todos os nossos genes, todos os alelos que nós herdamos vêm um da mãe e outro do pai. Você nunca vai nascer com 2 alelos que vieram da mãe ou 2 alelos que vieram do pai. Isso nunca acontece. Para todos os nossos genes, absolutamente 100% dos nossos genes, cada gene vai ser formado por 2 alelos. E cada alelo vai vir um da mãe e outro do pai, sempre. Isso é 100%, ok? Então, eu tenho aqui 2 indivíduos que não possuem a doença, mas que os seus filhos nasceram com a doença. E considerando que eu sempre tenho um alelo da mãe e um alelo do pai, eu consigo chegar a 2 conclusões. Primeiro, esses alelos não surgiram do nada, eles vieram de algum lugar. Vieram do pai e da mãe. Isso significa dizer que esses alelos, eles estavam nos pais. Tanto o pai quanto a mãe possuíam esses alelos. Só que esses alelos não estavam se manifestando. Então, o que significa dizer? Isso significa dizer que o alelo que vai condicionar essa característica é um alelo recessivo. Isso é uma das coisas que isso diz. A outra informação que esse tipo de cruzamento traz é o seguinte, como eu falei para vocês, esses alelos eles não surgem do nada, eles sempre vão vir da mãe e do pai. Se eu tenho os 2 filhos que nasceram com essa condição, isso significa dizer que esses 2 alelos vieram dos seus pais. Então, eu concluo que, além desse alelo ser recessivo, tanto a mãe quanto o pai são heterozigotos, ou seja, os 2 possuem um alelo recessivo dentro de si. Só que, como eles são heterozigotos, o fenótipo deles vai ser o fenótipo dominante. Esse caráter, ele está presente nos cromossomos sexuais, que são cromossomos X e Y? Vamos lá. Então, o cromossomo sexual, quando eu tenho um indivíduo fêmea que tem o genótipo XX, a gente já sabe, né, que para todo par de cromossomos, um vai vir da mãe e outro vai vir do pai. Então, se eu tenho um indivíduo que é XX, ou seja, fêmea, um cromossomo X vai vir da mãe e outro cromossomo X vai vir do pai, tá? Então, isso significa dizer que se o alelo que está presente no cromossomo sexual, no cromossomo X, for do pai, ele vai ser transmitido para a filha, ok? O que a gente consegue ver nesses cruzamentos aqui? A gente consegue ver o seguinte, que eu tenho, na primeira geração, eu tenho um macho que possui a doença, que se reproduziu, formou 1, 2, 3, a prole é formada por 3 indivíduos, sendo que o indivíduo que tem a doença dessa segunda geração é o indivíduo macho, tá? O pai, ele não transmite o X para o macho, ele vai transmitir o Y para o seu filho. Então, isso significa dizer que essa condição, ela não está presente no cromossomo X. E também não está presente no cromossomo Y, porque a gente vê que tem indivíduos fêmeas que possuem essa condição também. Então, ou seja, essa doença, ela não está presente nos cromossomos sexuais, que são X e Y. Eles estão contidas em cromossomos autossomos, que são aqueles cromossomos que condicionam as características normais do corpo. Mas maiores detalhes sobre características ligadas ao sexo, a gente vai falar em outra ocasião, ok? Bom, e aí vem a outra pergunta, né? Quais os genótipos dos indivíduos que fazem parte dessa família? Então, a gente só consegue determinar isso analisando os cruzamentos. Então, vamos lá para a primeira geração, indivíduos 1 e 2. Vamos analisar a prole desses indivíduos. Então, eu tenho um indivíduo que possui a doença, então a gente já sabe que ele é azinho, com uma fêmea que não possui a doença. Eles tiveram 3 filhos e dentre esses 3 filhos, um deles nasceu com a doença.
E a gente já sabe que os alelos todos vêm, um da mãe e um do pai. Então, se nasceu um indivíduo azinho aqui, com a doença, significa dizer que um alelo veio do pai, que a gente já sabe que possui alelo azinho, mas a mãe também contribuiu com a condição, porque ela também tem o alelo azinho, né? Então, a gente já sabe que o genótipo dela é azão-azinho. Então, a gente já determinou o genótipo da primeira geração. Vamos agora para a segunda geração. Novamente, a gente, no caso do fenótipo dominante, a gente só consegue avaliar observando a prole. Vamos lá para a segunda geração, casal formado pelos indivíduos 1 e 2. Então, temos aqui uma fêmea dominante que cruzou com um macho, que a gente já sabe que é recessivo. Eles tiveram 2 filhos e nasceu um macho dominante e um macho recessivo. Então, se nasceu um macho recessivo aqui, isso significa dizer que a mãe é heterozigota. E considerando que o pai aqui só possui alelo recessivo para doar, significa dizer que esse macho aqui, que é dominante, a gente já sabe que o genótipo dele é azão-azinho. Agora vamos para... Eu vou pular o cruzamento do meio, vocês já vão entender o porquê, e vamos para o cruzamento dos indivíduos 5 e 6, tá? Então, vamos lá. A gente até já tinha falado deles no outro slide, né? Então, temos 2 indivíduos normais que tiveram 2 filhos que são afetados pela doença, ou seja, os 2 são azinho-azinho. Então, isso significa dizer que os 2 parentais são heterozigoto, azão-azinho, azão-azinho. E aí, o macho dessa prole aqui cruzou com a fêmea normal e tiveram um filho macho. Como o macho só tem azinho para doar e esse macho nasceu normal, significa então dizer que ele é azão-azinho, ok? Então, vamos lá, agora vamos para os indivíduos 3 e 4. O indivíduo 3 é de um cruzamento azão-azinho com um azinho-azinho. Sempre lembrando que um alelo sempre vem da mãe e o outro alelo vem do pai. Nunca vem só os 2 da mãe ou os 2 do pai. É importante a gente entender isso. Então, o pai da geração 1 só tem alelo azinho para doar. A mãe tem azão e azinho, né? Mas essa fêmea aqui, ela nasceu normal. Então, significa que ela herdou o alelo dominante da mãe. Mas ela também herdou o alelo recessivo do pai. Então, eu já sei que ela é azão-azinho. Essa fêmea cruzou com um macho normal que teve, e desse cruzamento eu tenho um filho normal, tá? Esse filho normal cruzou com essa filha normal cruzou com um macho afetado pela doença e eles só tiveram um filho que eu sei que é dominante, que é heterozigoto, mas eles não tiveram outra prole. Então, eu não consigo determinar qual é o genótipo desse indivíduo aqui. Então, de todos esses indivíduos que nasceram aqui, os únicos que eu não consigo determinar o genótipo são exatamente esses 2 aqui. Porque eu não sei dizer quem são os pais, eu não tenho nessa árvore genealógica, eu não tenho as informações dos pais desse macho. Eu só tenho dos pais da fêmea. Eu só sei dizer que ele é dominante, mas eu não sei dizer se ele é homozigoto ou heterozigoto. Ok? Vamos avaliar o nosso aprendizado do que está sendo trabalhado nas nossas aulas até então? Então, analise com atenção a perguntinha, analise com atenção as opções que são propostas na questão, tenha em mente o que a gente está conversando até aqui e indique qual seria a resposta correta. A resposta para essa e para as outras perguntinhas a gente vai ver no fim da nossa aula. Ok, vamos ver então agora o gabarito das perguntinhas que a gente viu ao longo da aula. Então, analise aqui o gabarito, as respostas, compare com o que você, analisou no momento em que as perguntas foram propostas e veja como está sendo o andamento do entendimento até aqui, tá? Então, vamos seguindo, veja seu grau de acerto e vamos seguindo com nossos estudos. Estamos indo bem, estamos aprendendo, estamos evoluindo. Vamos lá!
Bom, depois de tudo isso que a gente conversou, de todas essas coisas que foram debatidas, o que a gente consegue, o que é importante a gente saber de todas essas informações? Primeiro, qual é o conceito do caráter? Então, um caráter vai ser uma característica qualquer e ela sempre vai ser o resultado da manifestação de pelo menos um gene. Então, um gene vai sempre resultar na manifestação de pelo menos um caráter. Esse gene, por sua vez, vai ser formado por duas peças diferentes, que são os alelos. Então, os alelos são as unidades que formam um gene. Como os alelos podem se comportar entre si? Tá? Então, os alelos eles podem ser dominantes ou recessivos entre si. Ok? Então, se um alelo for dominante, ele sempre vai se manifestar, não importa se o outro alelo que tiver com ele também é dominante. Já o alelo recessivo, ele só vai se manifestar se o outro alelo que tiver com ele também for recessivo. Qual a diferença entre genótipo e fenótipo? Genótipo seria a carga genética do indivíduo, ou seja, o que está gravado, o que está presente no gene dele. Fenótipo vai ser o resultado da manifestação desse genótipo em conjunto com o efeito que o ambiente vai exercer sobre essa característica. O que são indivíduos homozigotos e heterozigotos? Indivíduos homozigotos são aqueles que possuem os dois alelos iguais. Não importa se esses alelos forem dominantes ou recessivos, tá? O que caracteriza um indivíduo homozigoto é que os dois alelos sejam iguais. Se os dois alelos iguais forem dominantes, aquele indivíduo vai ser homozigoto dominante. E o fenótipo dele vai ser dominante. Se os dois alelos forem recessivos, aquele indivíduo vai ser homozigoto recessivo e o seu fenótipo vai ser recessivo. Já o indivíduo heterozigoto vai possuir um alelo dominante junto com um alelo recessivo. Esse é o genótipo dele, né? Um alelo dominante com um recessivo, ele é heterozigoto. Mas qual vai ser o fenótipo dele? O fenótipo dele vai ser dominante, porque sempre quando eu tenho um alelo dominante com recessivo, quem vai se manifestar vai ser o alelo dominante. Para que serve o quadrado de Punnett e o retrocruzamento? O quadrado de Punnett é tanto o quadrado quanto o retrocruzamento são ferramentas de investigação de genótipo. O quadrado de Punnett a gente vai utilizar quando nós conhecermos os genótipos dos indivíduos que estiverem cruzando e a gente quiser saber quais as possibilidades de prole que vai se formar daquele cruzamento. Já o retrocruzamento a gente vai utilizar quando nós não soubermos o genótipo do indivíduo dominante e a gente quiser determinar que genótipo é esse. Então, a gente vai pegar aquele indivíduo dominante, vai cruzar com o indivíduo recessivo e vai observar a prole que nascer ali. Se pelo menos um indivíduo nascer recessivo, significa dizer que aquele indivíduo dominante é heterozigoto. Se eu tiver uma prole gigantesca e toda essa prole for dominante, fenotipicamente falando, isso significa dizer que aquele indivíduo que está sendo investigado é homozigoto dominante. Então, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!